meus queridos irmãos e irmãs. Iniciamos mais uma videoaula número 12, Homens e Mulheres da Bíblia. Continuamos nessa temática e o título da lição de hoje é Josué, o conquistador de Canaã. Na videoaula de hoje estudaremos o grande líder Josué. Foi ele quem liderou o povo na entrada e conquista de Canaã, a terra prometida por Deus a Israel. Josué teve a grande responsabilidade de suceder Moisés na condução do povo, e como Moisés, ele também foi um grande líder, porém ele não era perfeito, ele cometeu falhas. Então, vamos à nossa videoaula de hoje. Primeiro ponto, a preparação de Josué. Nós já vimos isso quando falamos de Moisés como líder, mas vamos dar uma passada rápida, enfocando agora a pessoa de Josué. Moisés preparou Josué para ser seu sucessor na liderança de Israel. A liderança de Josué seria distinta da de Moisés, uma vez que ele entrará com o povo em Canaã, guerreará com os povos locais que viviam ali e estabelecerá o povo de Israel na terra que será dividida para as tribos, dos filhos de Israel. E em alguns momentos anteriores à sua consagração, Josué viveu experiências que habilitariam sua futura liderança. Quais foram, A liderança na crise, lá em Êxodo 17:8, nós temos, o texto. Então os amalequitas vieram atacar Israel em Refidim, e Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez como Moisés lhe havia falado e lutou contra os amalequitas, e Josué derrotou ao fio da espada Amaleque e seu povo. Então Josué enfrentará guerras em Canaã. Nós vamos ver a quantidade de guerras que ele enfrentou. E Josué enfrentará crises nas guerras, porque guerra sempre envolve crise, insegurança, o medo do inimigo, o que vai acontecer. Então, Josué já antes foi sendo preparado para situações de crise como essa na liderança, Também a liderança espiritual. Nós vamos ver que Josué era um homem extremamente espiritual. Ele aprendeu isso ali, vivendo ao lado de Moisés, Então, liderança espiritual, Êxodo 33:11. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Nun, não se distanciava da tenda da revelação. Então, Josué dependerá espiritualmente de Deus. Ele via isso em Moisés, ele vai seguir essa liderança espiritual. Mas também ele tinha uma liderança de fé. E ali como espia, ele teve uma grande experiência, Números 13:1. Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Da tribo de Efraim, Oséias, que é Josué, filho de Nun. Números 14:6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que dá leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco. Não os temais. Então, o que é uma liderança de fé? Josué, ele será um líder realista. Ele vai trabalhar em cima da realidade. Nós vamos ver aqui as falhas que ele cometeu justamente por não entender a realidade. Olha que interessante. Nós vamos perceber quando chegarmos lá, nesses pontos. Então, Josué será um líder realista, será um líder estratégico. Planejamento, organização, estratégia são coisas muito pertinentes, muito visíveis
na liderança de Josué, do povo de Israel. Mas Josué será um líder de fé. O tempo todo, os movimentos de Josué são movimentos de fé, movimentos espirituais. Quando ele falha, é justamente porque ele está em desacordo com Deus naquele momento. Chegamos ao segundo ponto da nossa lição, a consagração de Josué. A indicação de Deus. Deus já havia indicado previamente que Josué seria o sucessor de Moisés, em Deuteronômio 31:7. Então Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a seus pais, e tu os farás recebê-la como herança. O Senhor é quem vai à tua frente, ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E o Senhor ordenou a Josué, filho de Nun, sê forte e corajoso, pois levarás os israelitas para a terra que lhes prometi com juramento, e eu estarei contigo. Deuteronômio 34:9. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim os israelitas obedeceram a ele, fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés já vinha preparando Josué, mas foi Deus quem o separou para ser líder. E aí a vocação de Josué, que é coisa linda, né? Josué 1, verso 1, até o 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isto? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Que santa vocação é essa de Deus, né? Então a vocação de Josué por Deus assenta-se sobre os seguintes pilares. A terra a conquistar fora dada por Deus. Isso é uma garantia para Josué e para o povo, né? A terra era ampla e de fronteiras definidas, então havia um objetivo definido. É essa terra aqui que nós vamos conquistar, né? Não vamos conquistar as terras que a gente quer, são essas terras que Deus definiu e que eram a terra ampla. Como fora com Moisés, Deus seria com Josué. Isso traz uma tremenda segurança, porque Josué foi testemunha da presença de Deus no ministério, na liderança de Moisés. Esforço e coragem era a contrapartida requerida de Josué por Deus. Firmeza, ele tinha que ser um homem firme. Obediência à lei de Deus, fidelidade, eram os parâmetros estabelecidos pela lei de Deus na condução da liderança do povo de Deus por Josué. E aí nós vamos para a primeira vitória de Josué na conquista de Canaã, né? Então a primeira vitória de Josué foi muito bem projetada, né? Nós sabemos que foi a vitória sobre Jericó. Mas acontece muita coisa aqui que vai dar para a gente entender o que é uma conquista, uma vitória espiritual acima de qualquer coisa. Primeiro, a preparação para atravessar o Rio Jordão. Josué 1:10. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo: preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis este Jordão
a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse. Então, logo após aquele texto maravilhoso que vimos anteriormente, né, a vocação de Deus para a chamada de Deus para Josué, ele já inicia sua liderança, ele não fica ali marcando passo, ele já dá início aos trabalhos de liderança. E primeiramente ele vai preparar o coração do povo para o início da entrada em Canaã. Veja, as conquistas são com Deus, mas elas são materializadas através do povo. Então ele não é um líder de uma conquista, ele é o líder de um povo. É aí que está o negócio. Como Deus é líder sobre Josué, Josué, por delegação de Deus, é líder sobre o povo israelita, né? E aí, um segundo ponto aqui a analisar é que antes dele ir para a batalha, ele envia espias a Jericó. Isso ele aprendeu com quem? Isso ele aprendeu com Moisés. Porque quando Moisés envia os espias para percorrer toda a terra de Canaã, ele toma o conhecimento da terra para onde ele está indo. Até então ele ia entrar na terra. Ele ia tirar o povo do Egito, conduzir o povo até a entrada na terra, mas os planos mudaram, né? Não porque Deus mudou os planos, né? Porque naquela situação as coisas vão tomar outro caminho. Mas não é isso que a gente está pegando. A questão é que a influência da liderança de Moisés sobre Josué, ele também manda espias para Jericó, né? Josué 2:1. E Josué, filho de Nun, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide, observai a terra, particularmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então os 2 homens retornaram. Eles desceram do monte, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que havia acontecido com eles. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda essa terra, pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós. Então Josué sonda os passos da sua primeira conquista em Canaã. Ele não vai dando peitada, ele vai com segurança. Josué baseia-se no relato da realidade do que encontrará pela frente. O relato dos espias é não apenas a confirmação de uma vitória que acontecerá, mas ele traz parâmetros, né? Ele traz assim definições de como eles devem avançar. Suas ações se organizarão a partir desse relatório fidedigno dos espias, né? Agora, vejamos algumas coisas que virão aqui adiante, né? Terceiro, né? O terceiro passo aí dessa primeira grande vitória, né? A travessia do Jordão. O Rio Jordão precisava ser atravessado. A gente vê isso em Josué, capítulos 3 e 4. Então a gente vai ler um trechinho aqui, né? Josué 3. Josué levantou-se de madrugada e, partindo de Sitim com todos os israelitas, chegou ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. E Josué disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, estarei contigo. Então, a travessia do Rio Jordão, e esse é um caminho para Jericó, que vai ser a primeira grande vitória, mas aqui já é uma grande vitória, né? A travessia do Rio Jordão demonstra o quê? Organização. Então, essa organização ela veio de Deus. Deus mostrou para Josué passo a passo. Primeiro o povo deveria caminhar até a beira do rio, eles ficaram 3 dias ali, nesses 3 dias eles se santificaram, eles entenderam que os sacerdotes levariam, né, a arca da aliança, ela iria à frente, deveria ter uma distância de 1000 côvados entre o povo e a arca. Assim que os sacerdotes colocassem o pé na beira do rio, o rio se abriria, né? As águas se amontoariam à sua direita e à esquerda, elas vazariam e iriam em direção ao Mar Morto, né?
e eles atravessariam a pé enxuto ali o Rio Jordão. E é muito interessante que os sacerdotes eles vão parar no meio do rio, né? Os israelitas vão passar lado a lado, atravessar. 12 israelitas, um representando cada tribo, vai pegar uma pedra ali do leito do rio, vão amontoar ali e vão fazer um memorial dentro do rio, né? E também vão levar outras 12 pedras que serão edificadas como coluna logo após a travessia do rio, né? Já em Canaã. Então todo o povo passaria e só então os sacerdotes iriam adiante com a Arca da Aliança, né? Então logo eles saem do rio, o rio volta ao seu curso normal. Então a gente vê aí organização, né? Desde a saída de Sitim para poder atravessar o Jordão. Ritualismo, né? Então eles todo aquele ritualismo dentro do rio e depois do rio com relação às pedras, né? A consagração, eles se santificaram, eles se prepararam para aquela travessia, e tudo isso envolve espiritualidade. Então veja, não é a transposição de um obstáculo geográfico, de um rio, é muito mais que isso. E essa grande lição nós precisamos apreender dessa primeira conquista, de que toda ela se dá em cima de parâmetros espirituais, por mais que haja organização, por mais que haja ritualismo, planejamento, estratégia, tudo é espiritual, né? A gente precisa entender isso, né? E aí vem duas circunstâncias, duas situações que vão acontecer antes ainda da invasão de Jericó, que mostram o preparo espiritual do povo para a primeira grande vitória, né? A circuncisão do povo, Josué 5:2. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faze facas de pedras e circuncida os israelitas uma segunda vez. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Haralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todos esses que saíram haviam sido circuncidados, mas depois que o povo saiu do Egito, nenhum dos que nasceram no caminho no deserto havia sido circuncidado. E também, né, então, houve a circuncisão de todos aqueles que nasceram no deserto, né, durante a travessia. O quinto passo, celebração da Páscoa, Josué 5:10. E estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, 40 anos de maná. E os israelitas não tiveram mais, mas naquele ano eles comeram dos produtos da terra de Canaã. Então, tanto a circuncisão como a Páscoa foram atos profundamente espirituais de consagração, circuncisão, né? E da celebração do memorial que Deus deixou de Moisés para o povo, né? A Páscoa, o Pêssar. E dentro dessa primeira vitória de Josué, agora o sexto passo, que é a conquista de Jericó. Josué 6:1. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Olha o medo que eles estavam. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto, então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Então a conquista de Jericó segue pormenorizadamente as ordens, as indicações, a orientação de Deus para
Josué. Então Josué obedeceu a ordem de Deus e ele venceu. Josué 6:20. Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas, e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado e o muro caiu rente ao chão. E o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente. E eles tomaram a cidade e destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade: homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Então, na conquista de Jericó, Josué honrou a sua palavra, né? Porque quando os espias chegaram lá, eles se alojaram na casa de Raabe. Raabe fez um diagnóstico para eles de como estava o coração do povo de Jericó, morrendo de medo, e ela pediu asilo aos israelitas. Eles falaram: ó, se coloca um fio vermelho aí na sua casa, e quando a gente entrar vendo esse fio, nós vamos preservar você. E isso aconteceu. Josué 6:22, né? Então, na conquista de Jericó, Josué honrou sua palavra. Então Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com juramento. E os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus. Trouxeram todos os parentes dela e os deixaram fora do acampamento de Israel. Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus. E ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué havia enviado para espionar Jericó. Então, Josué era um homem de palavra, né? Se ele fosse um conquistador desses aí, conquistador barato, esses conquistadores assim, sem compromisso com Deus, ele ia invadir Jericó e ia destruir tudo. Mas ele honrou o compromisso com aquela que lhes forneceu, né? Forneceu aos espias um relatório de como estava os inimigos, né? Na conquista de Jericó, Josué também foi honrado. Josué 6:27. Assim o Senhor estava com Josué e a sua fama corria por toda a terra. Então Deus realmente foi forjando um caráter de liderança em Josué, e também a sua imagem junto ao povo e por todos os outros povos, né? Porque ali era o povo de Israel guiado por Josué. Então percebam, meus irmãos, que na liderança já houve um momento de Moisés, agora é o momento de Josué. Um não é mais importante que o outro, e nenhum merece ser esquecido, entenderam? Então, Deus tem para cada líder um ministério específico, de acordo com aquilo que Deus quer fazer, de acordo com as características pessoais de cada um. Então não dá para ficar comparando líderes e líderes. Nós precisamos tomar cuidado, isso é uma armadilha tremenda. A gente tende a homogeneizar o que é um líder, mas cada líder tem a sua particularidade, porque cada qual tem a sua missão específica. Mas nós chegamos aí a um outro ponto, né? O primeiro fracasso de Josué. O fracasso de Josué se deu por causa do pecado e por causa da soberba, né? E foi ali uma derrota vergonhosa diante da cidade de Ai, que era uma cidade muito mais vulnerável e frágil do que Jericó, que foi a vitória que nós acabamos de relatar, né? E qual foi o pecado, né? Josué 6:17. A cidade, porém, com tudo que nela houver, será anátema ao Senhor. Então, aqui está falando de Jericó. Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema, coisa maldita, né? O acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Então aqui Josué já está instruindo o povo o seguinte: vocês vão entrar em Jericó e vão esmigalhar a cidade, com exceção de Raabe e os seus. O restante vocês vão destruir tudo
tudo, desde gente até objetos. Josué 7:1. Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, isso é, de tudo aquilo que era maldito, né? E a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. Ele pegou lá alguns objetos, né, de valor, que ele viu como de valor, capa babilônica, prata. E então Acã havia desobedecido à ordem de Deus. E aí eu queria deixar aqui um entendimento para você, meu irmão, minha irmã. Um pecado no corpo afeta o corpo todo. Se você já machucou algum membro do seu corpo, por exemplo, cortou um dedo, pisou num prego, alguma coisa assim, aquilo inflamou, você sabe o mal-estar que aquilo traz para o corpo inteiro, principalmente se infeccionou, se chegou a inflamar. Fica latejando, fica ali cheio de pus, dói, o corpo todo sente o que um membro ferido sente. Aqui, o pecado de um, Acã, afeta o pecado de todos. O pecado de um, por exemplo, dentro da igreja, mesmo que ninguém saiba, mas Deus sabe, ele traz sofrimento, ele traz penúria para o corpo todo. É como está escrito, né? Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos com ele se alegram. E qual foi a soberba, né? Josué 7:2. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. E ele lhes disse: subi e espionai a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Eles voltaram a Josué e lhe disseram: nem todo o povo deve subir. Subam apenas uns 2 ou 3 mil homens para destruir Ai. Não canses a todo o povo ali, porque há poucos habitantes. Assim subiram cerca de 3 mil homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram cerca de 36 deles, e depois de persegui-los desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. Então Josué acatou, ele mandou também ali alguns espias, né, para investigar a cidade de Ai. Josué acatou o relatório irresponsável e irreal dos espias. Olha que coisa! Josué foi um espia, trouxe um relatório real, né, para Moisés. Ele ouviu um bom relatório sobre Jericó, mas agora ele não percebe, não discerne um relatório irreal desses espias aí. Então Josué subestimou seu inimigo e a soberba guiou os israelitas à derrota vergonhosa que eles tiveram ali em Ai. Mas Josué cometeu mais uma falha. Aqui nós chegamos a outro ponto da nossa lição. O erro de Josué e suas consequências. Esse aqui vai trazer algumas consequências, né? A artimanha dos gibeonitas. Os gibeonitas eram os habitantes de Gibeão, que era uma região ali dentro de Canaã mesmo, né? Josué 9:3. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué havia feito a Jericó e a Ai, porque Ai depois foi destruída, Acã foi descoberto, foi morto, e aí depois disso Josué e o povo de Israel invadem Ai e obtém vitória, né? Então, mas os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué havia feito a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Mandaram representantes levando sacos velhos sobre os jumentos e recipientes de vinho de couro velhos, rasgados e costurados. Traziam sandálias velhas e remendadas nos pés, trajavam roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e duro. Eles foram a Josué ao acampamento em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazer uma aliança conosco. Eles eram ali vizinhos, do lado. Eles fizeram isso para quê? Para que os israelitas não os destruíssem, como fizeram com Jericó e com Ai, né? Então eles usaram esse estratagema. Mandaram alguns dos seus para enganar Josué e para que Josué fizesse aliança com eles. E veja, havia uma ordem expressa de Deus para que não fosse feita aliança com os povos da terra.
Deus já havia estabelecido isso. E aí Josué deixa-se enganar pelos gibeonitas, né? Josué 9,15. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, não era para fazer, isso era proibido, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade lhes prestaram juramento. 3 dias depois de terem feito aliança com eles, os israelitas ouviram que eles eram vizinhos e que moravam perto deles, né? Tudo bem, eles vão sujeitar os gibeonitas a rachadores de lenha e carregadores de água, né? Eles vão ser escravos, né? Servidores dos israelitas durante toda a sua existência, mas não era para eles fazerem aliança com esse povo, né? Por quê? Porque os povos daquela região eram povos idólatras e não tem comunhão, né? Deus já estava estruturando no coração do seu povo uma vivência de fidelidade a Deus, né? Então, muitas vezes, porque você está no meio de um povo, você pode assimilar costumes desse povo, inclusive na sua espiritualidade, né? Razão porque Deus mandou eles exterminarem os povos. E os gibeonitas foram muito espertos. Josué, os anciãos de Israel, caíram na lábia deles, né? E olha as consequências, né? Josué 10:6. Josué em guerra por causa dos gibeonitas. Quer dizer, Josué vai se envolver numa guerra que não era das guerras que ele precisava fazer. Tudo bem, ele vai acabar derrotando um dos povos ali da região. Mas por causa dos gibeonitas. Isso deveria ser por causa da conquista da terra. Então, Josué 10:6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no acampamento em Gilgal: não retires de teus servos a tua mão, vem depressa, livra-nos e ajuda-nos, porque se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. Josué subiu de Gilgal com todos os homens de combate e todos os homens guerreiros, e o Senhor disse a Josué: não tenhas medo deles, porque eu os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Então Josué vai obter vitória, mas era uma guerra que a princípio, o princípio dessa guerra não era o correto, não era por causa de uma aliança com povos da região, era por causa do itinerário de Deus para a conquista de Canaã por meio de Josué ali com os israelitas. Aqui um ponto que nós vamos passar rápido, né? As grandes vitórias de Josué, né? Vitórias sobre os amorreus, que é esse texto que a gente acabou de ler, né? Josué 10, do 6 ao 15. Vitórias sobre os 5 reis, Josué 10, do 16 ao 27. Sobre os 7 reis, Josué 10, do 28 ao 43. Sobre diversos outros reis, Josué 11, do 1 ao 23. Então, ao todo, foram 31 reis derrotados pelos israelitas, liderados por Josué. A gente vê isso aí, essa citação em Josué 12, do 7 ao 24. Outro ponto aqui da nossa lição, a fidedignidade de Josué. Josué era um homem de palavra, né? Era um homem de um caráter reto. Josué 14:6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, lembra do Caleb? Josué e Caleb eram um dos 12 espias. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para os teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Dá-me agora, né, Caleb pedindo para Josué, dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir o Senhor, Deus de Israel. E na petição de Caleb, fala: eu estou com 85 anos, e eu tenho tanta energia quanto tinha 40 anos. Então Josué era homem de palavra, e ele deu a herança a Caleb como Moisés havia prometido para Caleb, né?
Josué também vai ter parte da herança da terra, né? Mas eu acho interessante aqui, né? Ele poderia falar, isso aí foi Moisés que te prometeu, eu não tem nada com isso. Não, ele honrou. Então, uma coisa que um líder deve fazer, honrar os compromissos sempre. E aí, nós vamos passar rápido também sobre isso, porque são textos longos, né? Os textos aí de Josué 13, depois do 15 ao 21, a organização de Josué na divisão da terra e da sua organização. Então, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés receberam terras a leste do Jordão, ainda sob a liderança de Moisés. Então, antes de atravessar o Jordão, eles já pegaram ali ao norte, né, pedaço de terra para eles habitarem, nessas 2,5 tribos. Josué dividiu para as demais tribos as terras de Canaã. Então, foi só uma questão de entrar e tomar posse. Tinha também que dividir, né, com as tribos. Também, como Deus havia ordenado, né, consta da lei, Josué estabeleceu as cidades dos levitas. Os levitas não teriam posse de terra, eles teriam cidades para viver. Eles poderiam até ter um espaço de terra para cuidar dos seus animais, do seu gado, né? Porém, posse de território não, né? Porque a herança deles é o Senhor. Essa é a promessa, né? Deus era a herança para os levitas, né? Então Josué estabeleceu as cidades dos levitas, estabeleceu as cidades de refúgio, que eram aquelas cidades para onde acorriam, né? Para onde se abrigavam pessoas que haviam matado outras sem ter culpa, né? Até que elas fossem julgadas. Então era um lugar de preservação da vida e da justiça. Então Josué estabeleceu essas cidades. Vejam, eram cidades que já existiam, espalhadas pelas tribos, né? No entanto, Josué estabeleceu quais seriam as cidades onde os levitas iam viver, quais cidades que seriam de refúgio, e Josué estabeleceu também Siló para o local do tabernáculo. O tabernáculo ficou lá em Siló. Então essa foi a organização de Josué na posse, no estabelecimento do povo de Israel em Canaã. Somente depois que tudo isso foi feito, a herança de Josué foi lhe dada, né? Então é o próximo ponto aqui da nossa lição, a herança de Josué. Josué 19:49. Depois de terminar de repartir a terra como herança, definindo suas fronteiras, os israelitas deram a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Conforme a ordem do Senhor, eles lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, e ele reedificou a cidade e lá habitou. São essas as terras que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os chefes das casas paternas das tribos dos israelitas repartiram a herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. Lembra? O tabernáculo ficava em Siló. E assim terminaram de repartir a terra. Então, só quando tudo estava pronto é que Josué recebeu a sua posse de terra. Porque lembram, era a promessa que Moisés fez a ele e a Caleb. E veja, ele não podia aproveitar o momento que ele estava dando a herança de Caleb e pegar para ele? Não, ele esperou terminar toda a divisão da terra, toda a organização ali das cidades levitas, refúgios, tabernáculo. Só depois que ele terminou tudo isso é que ele obteve posse da sua herança. Então, o bom líder primeiramente busca alcançar os objetivos estabelecidos por Deus, né? Primeiro Deus. O bom líder é o último a servir-se à mesa. Ele recebe sua herança, ele não a reivindica. Tudo bem, Caleb reivindicou. No entanto, Caleb não era o líder daquele povo. O líder era Josué, ele precisava dar o exemplo. De que um líder não fica brigando por coisas que são menos importantes do que a própria missão dele. Ele é líder por quê? Porque ele tem uma missão. E a missão dele não é tomar posse para ter terra para ele. Era para estabelecer o povo de Deus na terra que Deus encaminhou esse povo. Percebeu?
Então aí está a grande diferença. E só depois que tudo isso é feito é que o líder se serve. Né? Então, o bom líder, ele faz tudo isso porque ele se torna modelo para o povo. E uma das definições de liderança é essa, que líder influencia pessoas. Por que influencia pessoas? Porque é modelo. Ele se torna um paradigma, um modelo a se perseguir. Então, a liderança envolve isso. Então, Josué realmente foi um líder incrível. Cometeu suas falhas, como nós vimos, mas não deixou de cumprir a missão que Deus tinha colocado para ele cumprir. E aí, Josué vai fazer um pacto com o povo. E primeiro ele convoca o povo à obediência. Josué 23:6. Esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam entre vós, né? Destruíram todo mundo. Nem mencioneis os nomes de seus deuses, nem jureis por eles, nem os cultueis, nem vos inclineis diante deles. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós nações grandes e fortes. E até o dia de hoje ninguém pôde resistir-vos. Então, Deus chama o povo à obediência. Esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Ele já tinha ouvido isso de Deus, para que dela não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. Ele ouviu isso de Deus e ele passa isso para frente. Né? Então a convocação de Josué ao povo está em acordo com a sua própria vocação recebida de Deus. Foi assim que ele recebeu a convocação de Deus também. E a convocação consiste o quê? Na separação dos outros povos e na sua separação para o seu Deus, que é a santificação. A santificação tem esses dois aspectos. Eu me separo do que não presta e me separo para quem eu me consagro. No caso, Deus. Eu me separo do mundo. Me separo do mundo para me separar para Deus. Entendeu? Os dois movimentos da santificação. Aquele do que eu me separo, aquele para quem eu me consagro, me separo. Né? Então Josué, neste pacto, né, que ele faz com o povo, Josué lembra os atos de Deus. A gente vê lá em Josué 24, de 1 ao 3, tudo quanto Deus havia feito até aquele momento para aquele povo. E Josué apresenta o pacto do povo, o pacto que o povo deve ter com Deus. Né? Josué 24:14. Agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas, se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos o Senhor. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Foi Ele quem tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos preservou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até os amorreus que moravam na terra. Nós também cultuaremos o Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então o povo compromete-se com o pacto com Deus. E aí chega a morte de Josué, né? Josué 24:29. Depois dessas coisas, e só depois de tudo isso, olha que interessante. Depois dessas coisas, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Israel cultuou o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué
e que conheciam toda a obra que o Senhor havia feito em favor de Israel. Então, houve aí uma outra geração depois de Josué. Os ossos de Josué que os israelitas os ossos de José que os israelitas trouxeram do Egito foram enterrados em Siquém, aquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Então José serviu ao Senhor por toda a sua vida. Josué foi fiel ao Senhor até o fim da sua vida. E Josué deixou o exemplo de fidelidade na geração de Israel que o sucedeu. Então, por mais que alguns critiquem Josué que não tenha levantado um líder para sucedê-lo, ele deixou aí um modelo, um paradigma para todos os israelitas a partir do seu passamento, da sua morte. Então, ele deixou um modelo, ele deixou exemplo, para este povo. E aí chegamos à conclusão da nossa aula de hoje, Então Josué foi um grande líder, porém, como todos nós, cometeu falhas. Alguns afirmam que uma das falhas foi Josué não ter preparado um sucessor como Moisés fez com ele. Moisés não tomaria posse da terra, portanto precisava preparar um líder para isso. E Josué cumpriu toda a sua missão e ele fez como Deus lhe requereu. Cumpriu a sua missão com esforço e com coragem. Para nós refletirmos, Deus, para você refletir, Deus tem um propósito para a sua vida e você já descobriu qual é esse propósito? Por acaso você já se deu conta e já parou para pensar qual é esse propósito? Independente qual seja, você precisará atender ao chamado de Deus para a sua vida com esforço, perseverança e coragem. Também, sem a firmeza na palavra de Deus, não terá parâmetros seguros para avançar. Por quê? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Não se desvie da palavra do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. É isso que está falando aí. Então nós devemos ser fiéis, permanecermos fiéis ao Senhor. Espero que essa lição tenha sido importante para você pensar algumas coisas dentro do caráter de Josué. Como eu disse, ele não era perfeito, cometeu falhas, no entanto, ele fez coisas maravilhosas sob a direção de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado por esta aula de hoje. Obrigado pelo vigor que vem do alto, que nós não temos, mas do qual dependemos. O ânimo que vem da eternidade, o ânimo que vem de Ti, Senhor. Dá o descanso que necessito, Senhor Deus. Dá o descanso que cada um de nós necessitamos. Ajuda-nos a meditar na Tua palavra e fazer com que ela não seja apenas o depósito de intelectualidade do nosso coração, que ela se transforme em vivência nas nossas vidas, assim como foi com Josué. Por isso ele foi um grande líder, porque ele seguiu a orientação do Senhor por meio da sua palavra. Que assim seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus permitindo, até a nossa próxima videoaula. Até lá, um abraço.